Dia importantíssimo para o corintiano, né? Um derby, um jogo que começa uma sequência decisiva da Copa do Brasil. A gente vai cair naquela vala comum de um jogo muito disputado, em alguns momentos nervoso, tenso. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa. E agora vamos repercutir tudo sobre esse grande clássico, né? O derby paulista, Corinthians e Palmeiras. Jogos de ida e volta ali da Copa do Brasil. Primeiro jogo na Neoquímica Arena, estádio do Timão, e o segundo lá no estádio do Porco, né, no Allianz Parque. Então, consequentemente, um grande jogo certamente. Ninguém vai perder. Um clássico, ainda mais numa fase eliminatória, tem tudo para ser um jogo pegado e, na minha humilde opinião, equilibrados, tanto na ida quanto na volta. Ainda mais porque o Corinthians também conta com alguns reforços, né? O trio de ataque voltou finalmente, ali Garro, Memphis e Yuri Alberto. Então isso acaba ali deixando os dois times bem parelhos, já que o Palmeiras também tem um grande elenco. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo ver tudo que a imprensa falou com as últimas informações. Gente, é o CT do Timão para trazer informações do Corinthians. Muito bom dia, Vitória, bem-vinda. Bom dia, amigos. Um beijo para vocês, para o fã de esporte que nos acompanha. Dia importantíssimo para o corintiano, né? Um derby, um jogo que começa uma sequência decisiva da Copa do Brasil. E o torcedor corintiano pode sonhar com esse título, por que não? É claro que a gente sabe que tem outras milhões de prioridades, principalmente financeiras, no meio do caminho. Mas o Corinthians chega forte também para esse jogo, justamente pelo motivo que vocês já comentaram. O retorno do trio Jim, Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. Esse trio que só se juntou a última vez há 4 meses, né, na final do Campeonato Paulista. Claro que a demissão do Ramon Dias aconteceu por vários motivos, mas como vocês bem disseram, né, um técnico que tinha acabado de ser campeão e que perdeu o trio logo depois da final do campeonato, e aí os resultados começaram de fato a oscilarem. Também dá pra gente lembrar do ano passado, né, o que foi o final de 2024 para o corintiano, porque o Corinthians estava ali na zona de rebaixamento e pula para o 7º lugar com 9 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, muito na conta de quem? Desses 3 que hoje voltam a se reunir. O Yuri Alberto está voltando de uma lesão, teve uma fratura na coluna, né? Uma lesão bem chata, mas que acabou sendo resolvida antes do resultado do tempo esperado. A última vez que o Yuri jogou foi no dia 24 de maio, né? Antes de se lesionar, é claro. E aí, enfim, está voltando agora com os 3 jogadores, depois de enfrentar o Botafogo com um time misto no Rio de Janeiro e conquistar um empate, que foi algo muito importante até para a questão de confiança do time do Corinthians. Falando já como o time deve se portar, aliás, deve se apresentar nesse jogo de mais tarde, a gente tem aí uma tela com a nossa provável escalação do técnico Dorival Júnior, que tem todo mundo praticamente à sua disposição. Então, Hugo Souza no gol, Mateuzinho na lateral direita, a dupla de volta André Ramalho e Gustavo Henrique, na lateral esquerda o Matheus Bidu, no meio campo tem Ranieri, Carilho, Martinez e aí o Garro, então o losango de volta do meio campo corintiano, Yuri Alberto e Memphis Depay na frente nesse time do Corinthians para enfrentar o Palmeiras. Então a gente vai ter aí o derby às 9h30 da noite, o primeiro jogo vai ser na Arena Corinthians, e para dar uma esquentada nesse clima de derby, vamos ouvir um dos principais pilares desse time corintiano, Hugo Souza. O derby é sempre um derby, né? E é sempre especial jogar esse jogo, participar desses jogos que são especiais. E, bom, o último que eu participei para mim foi mais especial ainda. E eu espero que esse também possa ter um final feliz, porque a gente está trabalhando muito, se dedicando muito. Clima de mata-mata, clima de Copa, é um clima que a gente gosta, é um clima que a nossa torcida gosta, é um clima que o nosso estádio proporciona e deixa melhor ainda. Então eu tenho certeza que vai ser um grande jogo, vai ser um grande espetáculo. E a gente tem trabalhado bastante para que a gente possa fazer o nosso melhor nesse jogo e buscar a nossa classificação, que é o nosso maior objetivo. Importantíssimo começar uma sequência decisiva com uma vantagem, né? O corintiano não para de acreditar e aí hoje é dia de sangue no olho, como eles mesmos dizem, e expectativa de casa cheia, mesmo com o novo sistema de biometria facial, a expectativa é de casa cheia, mais de 37 mil ingressos já vendidos para essa partida, amigos.
os dois goleiraços, o Everton e o Hugo Souza, costumam ser personagens desses jogos também, hein, Eugênio? Abel, hoje pela manhã, bem cedinho, eu encontrei um amigo corintiano. E nesses dias os caras já acordam diferente, você sabe. Então, ele já estava assim, ó, tô sentindo um ar de positividade no ar. Qual E você positividade? sabe que olha só. Os três juntos, Garro, Memphis e Yuri e tal, depois de um tempo, jogo. Perfeito, eu acredito em você. Química Arena. Mas eu e tal. encontrei um palmeirense Ah. que me falou assim, tô sentindo o cheiro de gol do Tigrinho. Ah, é? E aí? Quem é esse palmeirense que você encontrou? Não vou dizer quem foi o corintiano que Brett eu encontrei. Fish. O sobrenome dele é Brett Fish. Brett Fish. Ah, tá. O meu eu não vou falar. É segredo. Ah, por quê? Não, porque é Ele não segredo. quer, né? Não, não quero revelar as fontes. Quem tem mais motivos para estar otimista? Difícil pergunta, hein? Eu acho que, Palmeirense, eu acho. pelo momento das equipes, é o palmeirense. Mas a gente sabe que quando vira derby, essas distâncias diminuem bastante, né? Qualquer clássico, você tem um time melhor que o outro, quando vai para o jogo, vira um jogo muito mais físico do que técnico, normalmente é assim. E o Corinthians, o Palmeiras tem um time melhor. Acho que a gente concorda, pelo menos nós dois nisso. Mas o Corinthians tem jogadores muito bons que podem decidir no jogo. Sim, eu acho que passa muito pela planificação tática das equipes. O Palmeiras do Abel, que é um grande planejador de jogos, sofreu com o Ramon Dias na final do Campeonato Paulista. Teve dificuldades e acabou perdendo aquela final. Recentemente, o Dorival sofreu no clássico com o São Paulo, perdendo no jogo do Morumbi, um jogo em que Feio, o hein? Crespo conseguiu ser bem superior ao Dorival, que é o atual técnico do Corinthians. O Dorival vai manter? Vai ser diferente? A pegada, a gente sabe, quando o Corinthians joga em casa é outra pegada, é outra vibração, é outro desempenho dentro de campo, outra intensidade. Poupou titulares no final de semana, o professor Dorival, né? Muita gente poupou, né? Vários times pouparam. E eu acho que a gente vai cair naquela vala comum de um jogo muito disputado, em alguns momentos nervoso, tenso, em alguns momentos com cera dos goleiros. A gente vai ficar de olho. O comportamento Olha da aí, arbitragem. cera dos goleiros? Tem. Vamos Você ver. não viu que a arbitragem agora vai mudar? Que o goleirão, o Léo Jardim do Vasco, foi expulso? Quem fizer Vai cera agora, mudar. a arbitragem tá de olho, viu, Gênio? Esperamos. Não sei se vai ser bem assim, não. Ah, não? A gente vai ficar de olho para saber como vai ser. A CBF não repreendeu o árbitro, mas também não tem uma declaração assim, a partir de agora vai dar cartão para todo mundo. Não falou não isso. repreendeu? Peraí, ao contrário, foi elogiado. A gente viu lá como é o nome dele, o Rodrigo Sintra? Rodrigo Sintra. A gente viu ele dizendo que aquilo ali, ele cumpriu a regra. Então, mas ele também não falou que é uma determinação da CBF, que deu o cartão e tal. Ela não repreendeu o árbitro, mas também não estabeleceu que seja uma conduta. Falou, ok, Mas se é fiquem regra... atentos que a FIFA quer mais bola rolando e tal. Ele disse que não é uma recomendação da comissão de arbitragem, mas é uma nova diretriz da FIFA, digamos. Vamos ver. Cada jogo é um jogo, cada árbitro é um árbitro, cada situação é uma situação, mas eu acho que a gente vai ter aquela coisa... É claro que o segundo jogo do mata-mata é sempre mais afeito a cera, a paralisações e tal, mas a gente já pode ver um pouco isso a final hoje. do Paulista, né, Eugênio? Nossa. Não, a final do Paulista é o segundo tempo, Não teve né? nem jogo. Não, depois daquele pênalti que o Hugo defendeu, acabou o jogo, né? Acabou o jogo e eu achei horrível, critiquei muito e fui esculhambado pela torcida do Corinthians, porque critiquei a forma como o Corinthians ganhou, mas mantenho. Acho que foi muito feio. Eu queria ter visto futebol e o torcedor quer ver o time ser campeão. Eu entendo o lado dele. Só que depois a gente viu o quanto que o Corinthians tem sofrido, apesar de ter sido campeão. Ganhou do Palmeiras, foi campeão, ok. Só que aquilo ali mostrava as dificuldades que os dois times estavam atravessando no plano técnico. Eu senti um outro cheiro depois da sua análise. Cheiro de muro. Você está em cima do muro. E eu te confesso, Eugênio, que está saindo fumaça da minha cabeça, porque daqui a pouco teremos palpite artilheiro. Então todos nós vamos palpitar, vamos trazer aqui o nosso palpite sobre esse clássico. Precisa. E eu estou em dúvida. Em alguns momentos eu penso assim, o Palmeiras tem mais time,
coletivo, o trabalho do Abel, vai dar Palmeiras. Aí passa 5 minutos eu penso, peraí, pela primeira vez o Dorival vai ter Memphis Depay, Yuri Alberto e Garro. Com aquele calor da torcida do Corinthians, o fator casa. E aí eu penso, vou apostar no... E estou em dúvida, continua saindo fumaça da minha cabeça. Enquanto eu tento dissipar essa fumaça... Passe aqui. Vou passar a bola pro André? Dá essa responsabilidade pra eles. Mas você tá com cara de muro de apostar em empate. Tô de olho em você. Mas André... Eu assumido. Eu não vou antecipar meu empate, o meu Ih, já se entregou. Eu só não digo que eu me entrego, porque eu ia falar justamente o contrário. Eu não vou entregar o meu palpite, porque é pra frente, mas já garanto que eu não vou falar empate. Esse é o doc que a gente gosta. Já asseguro que não vai ser empate. Gostei da ousadia. Assim, no confronto, o Palmeiras é evidentemente favorito, por tudo que a gente falou. No momento do time, voltou muito bem da pausa. A realidade dos dois clubes diferentes. O Corinthians teve dificuldades nos últimos jogos, no clássico contra o São Paulo, embora contra o Cruzeiro deu uma resposta, pelo menos no quesito energia que o Dorival pediu. Quando entraram os titulares contra o Botafogo, subiu muito de produção, e acho que esse é um fator muito importante, né, do retorno do trio. Porque a gente fala de um Corinthians com profundidade de elenco, com dificuldade de mesclar tudo na temporada. Mas o time titular é forte. Assim, o time titular tem qualidade técnica. Ainda que tenha alguns problemas táticos que a gente fala bastante. O Eugênio até toca num aspecto que até vou querer falar, porque é algo que pode ser muito impactante nesses confrontos com o Palmeiras. Mas, tecnicamente, o time com Garro, com Memphis, com o Yuri Alberto, com o próprio Carrilho, que não voltou no seu melhor fase, ainda que tenha sido muito importante contra o Ceará, mas não vem de uma sequência tão positiva nesse pós-mundial de clubes. É um time, pelo menos do meio para frente, bem qualificado. A questão é você conseguir mesclar na temporada. E o confronto agora é extremamente importante. Eu não gosto de falar, é mais importante para um para o outro. É igualmente importante para os dois. Só que eu acho que o impacto da eliminação, ele tende a ser mais sentido no Corinthians do que no Palmeiras. Porque o Palmeiras briga pelo título brasileiro, o Palmeiras está vivo na Libertadores, financeiramente, ainda que a Copa do Brasil é muito atrativa para todo mundo, não dá para você descartar a premiação, independentemente de qual time você seja, o Palmeiras é mais sólido financeiramente, o Corinthians tem muito mais problemas e essa premiação é mais impactante. Mais sólido, você foi gentil com o Corinthians. Fui calmo, infinitamente né? Exato. O Palmeiras é sólido, o Corinthians tem um problema financeiro muito grande. É uma caixa d'água toda furada. Como disse o próprio presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile. O presidente está tentando estabilizar o Corinthians. Exatamente. Então, assim, você tem essa diferença total. E o Corinthians foi eliminado da Sul-Americana. E, convenhamos, o Corinthians não deve ser campeão brasileiro. Da Libertadores e da Sul-Americana. Da Libertadores e da Sul-Americana. No brasileiro é uma distância muito grande. Então, se quer conquistar mais um título nessa temporada e conquistar um título de projeção nacional, algo que não acontece há um bom tempo, é a Copa do Brasil Esperança. Então, por isso que eu acho que seria pesado para os dois, evidentemente, mas para o Corinthians teria um impacto maior essa eliminação. Então, assim, como a Vicky falou e a torcida do Corinthians canta, o sangue no olho hoje total, porque é a grande esperança que o Corinthians tem para a sequência da temporada. Acho que isso também acaba motivando na energia que o Corinthians vem entregar, para usar o termo do Dorival. Acho que isso qualifica muito o Dorival finalmente poder ter o trio, só que aí entra o outro lado. E isso é o ponto que eu estava falando tático, que até o Eugênio traz muito aqui. Como que vai ser o time sem a bola? Que tem uma dificuldade muito grande. Nessa trinca de meio de campo, muitas vezes o lado fica exposto. E eu falei que acho que esse é um aspecto ainda mais importante hoje, porque nos últimos... É o Ranieri, Martinez e Carrilho? Exato. Joga essa linha de 3 e isso normalmente, quando você tem dobra de lateral pelo lado do campo, o Corinthians teve muita dificuldade. Para mim, um dos jogos que mais ficou nítido isso foi na ida contra o Barcelona de Guayaquil na fase prévia da Libertadores. Mas, Dom, você não acha que, por ser um clássico, isso tende a até moldar o comportamento dos jogadores? Concordo. O Memphis na final do Paulista foi outro cara, sem a bola. Até provocando, mas eu acho que sim, mas até provocando, não foi isso que a gente viu contra o São Paulo, por exemplo. Mas eu acho que isso muda. Exato. Porque a resposta contra o Cruzeiro já foi imediata. Então, eu acho que muda, só que às vezes a questão tática, o encaixe, mais do que a energia dos jogadores, acho que isso pode ser determinante. Ainda mais no momento que o Palmeiras, muitas vezes, tem jogado com o Aníbal Moreno descendo, fazendo a saída com 3 e liberando os laterais. Então, pode ser que muitas vezes essa situação... Com o Giai e o Piquerez. Pode ser que muitas vezes essa dobra de lateral cause ainda mais
dificuldade. Como é que o Corinthians vai suprir isso? O Yuri Alberto vai descer, mas daí quando você recupera a bola, ele tá distante. O Garro vai fechar pelo meio, você vai abrir mais o Martinez pela esquerda, o Carrilho pela direita. Para mim, parece ser o caminho mais próximo do ideal para você conseguir neutralizar esse avanço dos laterais. Eu acho que E aí, o que vocês pensam? Comentem abaixo, né? Deixa a opinião de vocês nos comentários. Na minha opinião, um jogo bem equilibrado, bem difícil, né? É um clássico, sempre são jogos equilibrados entre Palmeiras e Corinthians. Eu acho que hoje vai ser uma noite daquelas onde o Corinthians, né? Ele finalmente tem aquela vontade de jogar bola. Vai ser um clássico pegado. Na minha opinião, 1-0 pro Timão. 1-0. O gol vai ser marcado pelo Yuri Alberto. Anotem aí e me cobrem depois, né? Eu quero saber também a opinião de vocês. Empate, derrota do Timão, vitória? Opine abaixo. E daqui a pouco voltaremos repercutindo tudo no dia de hoje sobre o grande derby paulista entre Corinthians e Palmeiras. Dorival versus Abel, Memphis Depay, Yuri Alberto e Garro de volta. Isso é maravilhoso, finalmente o trio vai poder atuar durante uma minutagem maior, sem mais enrolação, né? Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Valeu!